falar nesta noite, o Senhor me deu uma palavra, desde que eu fui convidado, né? Ele está falando sobre um chamado. Um chamado liberta eu e você de lugares, de situações e também de parentela. Abra a tua palavra em 1 Samuel 16, uma palavra bastante conhecida, mas nesta noite o Espírito Santo traz algo tremendo que Ele colocou no meu coração lá na minha casa. É uma libertação, é uma cura, é algo novo que Deus traz para o meu e para o teu ministério, para mim e para a tua caminhada, porque muitas vezes eu e você, por termos um chamado, nós enfrentamos luta dentro da nossa casa. Aleluia, Jesus. Muitas lutas. Lutas de divergência, lutas de rejeição, lutas de competição, lutas de favorecimento, outros são favorecidos, você não, e assim sucessivamente. E às vezes somos destituídos de paternidade e de maternidade. É uma palavra forte, é algo que Deus traz agora direcionado pelo seu Espírito, falando de Davi. Ninguém mais do que Davi, para entender isso, né? E vamos lá. Deus tremendo. Então, disse o Senhor a Samuel, até quando... Não é esse que eu quero ler, eu quero o chamado dele. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a sua vinda? E disse ele, é de paz, e eu vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos comigo e vinde ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido nenhum destes. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E ele disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda chamar ele, porque porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxeram, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Podemos acertar. Uma palavra profética nesta noite. Uma palavra de bênção para mim e para você. Veja só que Jessé, e é impressionante quando nós lemos a palavra, muitos detalhes passam ocultos aos nossos olhos, né? Eu tenho por segurança, todas as vezes que me convidam para ministrar a palavra, eu já digo, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu ministre? Senhor, traz a palavra. E é aquela briga e aquele negócio, né? Senhor, por favor, dá a palavra. Senhor, se o Senhor não quer que eu vá, eu não vou, porque de mim mesma eu só ministro o Salmo 91 e o 23, que eu amo de paixão. Mas não é isso que o Senhor quer, né? E eu acho impressionante, porque às vezes, no último instante, você quer um jogo de futebol, faltando 45 minutos para terminar, ele traz essa palavra. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus de amor. Ele escolheu você e eu desde o
Por isso que eu e você enfrentamos luta lá na nossa casa, em tenra idade, em idade juvenil, em idade de adolescente, em idade jovem, até que você case. Muitas vezes essa divergência caminha contigo. É estreito o negócio. Estava aqui, olha só, era tempo do Senhor mandar Samuel, o juiz Samuel, o profeta Samuel, à casa de Jessé. Deus tem um tempo para te chamar. Deus sabe o tempo de você estar na presença dele. Deus sabe quem você é, porque ele sonda o teu coração. Ele não olha para a sua aparência. Mostra de que Deus não faz ninguém feio, nós somos tudo lindo. Vamos lá. Todo mundo é lindo, porque Deus não faz coisa feia. E Samuel obediente, porque Saul já tinha verdadeiramente saído da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer, veja o que Davi enfrentava. Davi era o pastor de ovelha da família de Jessé. Era o menor. Ele cuidava das ovelhas. Sabe por que no Salmo 78, no 2 Samuel, acho que 7, 8, uma coisa assim, ele diz assim: eu te tirei das malhadas e te fiz rei de Israel. Porque as malhadas não eram muito interessantes. As malhadas eram assim, ovelhas que não tinham muito valor, vamos dizer assim. Mas Davi as cuidava como se elas fossem verdadeiramente valiosas. Ali estava um coração verdadeiramente de pastor, defendia elas do predador. Não interessa que não davam valor para as ovelhas, Davi cuidava e dava valor. É assim que Deus sonda eu e você. A tua família não deu valor. Tanto é que Davi não dava valor para Davi na sua própria família. E ali estava quando Samuel foi à casa de Jessé. Olha, eu vim sacrificar. Vamos ao sacrifício comigo. Vamos todos juntos, porque hoje aprove ao Senhor que eu esteja aqui na tua casa, Jessé. E de um dos teus filhos, Deus mandou ungir rei de Israel. Imagine Jessé cheio de razão. Imagine todos aqueles filhos bonitos, porque trabalhavam no exército de Israel. Eram subordinados a Saul, homens grandes, homens de porte, mas Deus não olha para mim e para você desse jeito. Ele sonda o seu coração. Ele sabe quem você é. Não importa o que digam de você lá na sua casa, não importa a rejeição, não importa as palavras que denigrem, não importa se você não é bem aceito, não importa se você não tem uma boa aparência perante eles, mas perante Deus, você é um rei, uma rainha que Ele escolhe e no seu tempo Ele te chama de volta. Ele te chama para estar na sua presença. Ele te chama para cumprir o chamado. Não importa quem você é. Não importa que muitas vezes você sofreu avarias das suas emoções. Você sofreu avarias da sua caminhada. Porque sempre tem um irmão lá da sua casa. Ele sempre foi o melhor. Ele sempre era o mais abastado. Ele sempre era aquele que recebia o melhor. A começar pelas roupas. A começar pelo sapato. A começar pelas palavras de incentivo. E para você, nada. Mas o teu Deus te sondou. O teu Deus sondou o seu coração. O teu Deus sondou o meu coração. O teu Deus sabe quem nós somos. E nesse chamado, eis que todos os filhos de Jessé começam a passar um por um em Samuel. E até Samuel se confunde. É esse, olha, pode. E o Senhor fala: não, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem sonda a aparência, o homem olha a roupa, o homem olha o porte, o homem olha isso. Eu sondo corações. Eu conheço aqui dentro. Eu sei quem eles são, quem elas são. Por isso escolhi desde o ventre. Por isso permiti que ficasse naquela família. Para ser o grande exemplo hoje.
Hã? E passa todos os filhos de Jessé. E Samuel diz, tá, é só esses filhos que você tem? Olha a discriminação. Jessé, não, tem outro. É o menor. Tá, cadê ele? Ah, ele está apacentando as ovelhas. Vai vendo. Hã? E Samuel diz, chama ele. A gente não vai sentar nessa mesa enquanto ele não chegar. Glória a Deus. A família discrimina. Deus não. E Deus usa pessoas para falar do teu valor. Hã? Glória a Deus. Deus usa pessoas para falar do seu valor. E lá vem Davi. Eu imagino o porte de Davi. Eu imagino que Davi não veio pensando, o que será que aconteceu? Mandaram me chamar. Eu estava cuidando das ovelhas, agora vou ter que ir lá. O que será que houve? Ou então, o que será que eu fiz? O que será que vão falar agora para mim? O que vão dizer para mim ficar lá para baixo? Mas ele era alguém que, tipo assim, eu me amo, eu me gosto, eu tenho Deus que me ajuda, porque eu defendo do leão todo esse rebanho das ovelhas, essas malhadas que eu cuido. Não importa que para os outros elas não têm valor, para mim elas têm valor. Ali estava um coração, um cuidado de pastor, ali estava um pastor que defendia, ali estava um pastor que cuidava, e Deus sonda tudo isso antes de eu e você conhecê-lo por inteiro. E Davi vem, e quando ele vem chegando, eis que verdadeiramente o Senhor fala para Samuel, pode ungir, é esse mesmo, é com esse mesmo, é esse que eu escolho, porque eu sou do coração deste varão, eu sou do coração dessa jovem, eu sei o que ela passou e o que ela passa no seu seio familiar, eu sei o que disseram para ela, eu sei o que denegriram, mas existe um tempo de dupla honra. E eis que Samuel unge Davi. Eu até queria falar, gente, juro para vocês, pense a cara dos filhos de Jessé, aqueles que trabalhavam no exército, estão ungindo Davi, rei desse tamanho, e nós, olha a nossa altura. Mas Deus é tremendo, Ele sonda o meu e o teu coração, queridos. Aleluia! Deus sabe quem você é. E Ele te chama para um tempo novo. Meu Deus. Um chamado é a coisa mais importante na minha e na tua vida. Aleluia. Por isso que Ele nos chama. Por isso que Ele tem um tempo certo para nos trazer de volta. Glória a Deus. Eu digo que nesses últimos tempos está difícil de cumprir o ministério. As coisas que acontecem até mesmo dentro das igrejas. Nós tivemos em Piraí do Sul agora, sábado passado, hoje está fazendo uma semana. Viajamos daqui para Piraí, ministramos numa igreja sábado à noite, ministramos domingo de manhã, mas para ir nessa igreja, chama-se Igreja do Fundão. Falei, meu Deus, a pastora que junto comigo, a minha discípula desde 18 anos, falou, pastora Cida, olha assim, você não se assusta, tá? É que a gente vai andar 20 quilômetros e está deixando. Eu falei, coitado da minha coluna, das minhas pernas. Ah, meu Deus, Jesus ajuda nós aí. Mas Deus é bom. Ele te chama, Ele capacita, Ele sustenta. Ele te dá força e vamos que vamos. Saímos de Piraí, ainda fomos no aniversário de uma ovelha deles lá. Ainda fomos no aniversário, saímos mais ou menos umas 10h30, 15 para as 11. Chegamos na igreja do Fundão meia-noite, eu podre. Falei, meu Deus, eu não aguento, que cansado. Estava desde as 6 horas da manhã acordada já. Só sei que cheguei, só cumprimentei a dona da casa. Falei, me desculpe, mas eu tenho que dormir amanhã, 9 horas. Estamos juntos na igreja, né? É aniversário da igreja, 51 anos de ministério. Presta atenção no que eu vou te falar. E eu pensei, gente, ali naquelas redondezas, a começar pela casa da pastora que me convidou, que era a sogra desse rapaz que eu ministrei no sábado, tudo é uma fazenda, é enorme, eu nunca vi um lugar tão grande. A igreja no terreno dela, a cozinha da igreja no terreno dela, tem mais um galpão no terreno dela. Eu falei, meu pai,
que situação, olha só que maravilha. E nós fomos de manhã cedo, tomamos um café ali na casa dela, também uma casa, lá tudo é grande, gente. E tomamos um café e subimos, andamos uma meia quadra, pois é tudo no terreno, né? Pela rua principal, e chegamos na igreja. Uma igreja linda, uma igreja fofa, uma igreja pequena, não é para muitos, mas muito bem decorada, muito bem cuidada. Eles têm um carinho especial pela obra, né? E eu quieto aqui pensando, mas será que vai vir gente aqui? Porque eu não vi ninguém, só vi ela, os filhos, eu, os pastores que me levaram, o casal. Falei, meu Deus do céu, gente, 15 minutos depois que eu olhei para trás, a igreja estava lotada. Uma bênção. O culto foi uma bênção para a glória de Deus. A palavra que Deus mandou ministrar era Deus falando com a sua igreja. E terminamos. Ela vem, pastor, vamos almoçar, porque tem um churrasco. Eu falei, isso é bom. Aí fomos, né? Ali para fora, ela falou, pastor, eu posso falar uma coisa para você? Eu falei, claro, querido, fique à vontade. Ela falou, eu quero que você volte aqui fazer um seminário de mulheres. Porque as mulheres precisam de cura interior. E quando ela falou, as mulheres precisam de cura interior, o Senhor falou assim para mim, fale para ela que a primeira que precisa é ela. Eu falei, ah, meu Deus, que situação. Eu falei, pastora, então assim, pode marcar, eu estou para ir para Cascavel, não sei se é o mês que vem, ou não sei se é no outro mês, então é prioridade agora, que o pastor já marcou comigo, só não temos uma data, né, certa. Então pode marcar, mas a primeira que precisa de um conserto, a começar pelo seu casamento, é a senhora. Às vezes nós temos, vou jogar longe, 100 anos de ministério, mas tem uma área da tua vida que precisa de conserto. E Deus não deixa por menos. Deus vem trabalhar porque Ele te quer por inteiro. O nosso Deus não é um Deus de metade. O nosso Deus, quando faz milagre, Ele faz um milagre completo. É ou não é? Ele faz completo. Quando é para te dar uma bênção, né, Mateus? Ele te dá inteira. Porque Ele ama ver você se alegrar com aquilo que Ele faz. Adriana, você vai se alegrar muito com esse Deus. Meu Deus. Toda a raiz de amargura tirou da sua vida hoje, sabe? Glória a Deus. Do seu coração. E você vai ser feliz. Não que eu quero repetir o que a pastora Claudinei foi saber, mas era isso que ele falava para mim ali atrás de você. Falava tudo isso que você falou. E mais um pouco. E depois eu quero orar por você, amém? Sei que a pastora já orou, mas quero orar por você, tá bom, minha querida? Então tem áreas, queridos. Não importa o teu tempo, quantos anos de casamento, não importa se você é pastor de 500, se você é pastor de 200, se tem áreas que Deus tem que trabalhar, Ele vem trabalhar sim, porque Ele é o teu pastor. É Ele que te chamou, é Ele que te conhece, Ele sabe das tuas reincidências, Ele sabe da nossa fraqueza e Ele nos ama do mesmo jeito. Mas Ele não deixa de trabalhar. Ali eu estava falando, né, da dificuldade dela. No começo eu era pior do que a mim. Eu tinha uma dificuldade de aceitar as coisas. Eu dizia, Deus, mas isso é um desaforo. Mas eu não vou aguentar uma coisa dessa. E eu lembro que eu ia lá no quarto e chorava, me jogava no chão e dizia, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor vai trabalhar na minha vida? O Senhor tem certeza que o Senhor vai me transformar, Senhor? Porque eu quero, mas por enquanto eu não aguento, porque muita coisa, porque, queridos, logo que eu converti, onde era o meu lugar de decadência? A minha casa. Era a minha casa, não era outro lugar. Não era. E era impressionante, era eu chegar lá, não dava outra. Eu voltava tão triste, eu voltava tão chateado, eu voltava chorando para minha casa, fechava a porta do meu quarto e chorava. Eu dizia, Deus, por que eles não entendem que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor está trabalhando na minha vida? E daí teve um dia que eu passei um perrengue feio. Mas eu obedeci ao Senhor. Aí que Ele começou a trabalhar. Quando Ele vê a tua fraqueza, quando Ele vê no que Ele precisa trabalhar, então é verdadeiramente algo tremendo. Eu lembro que era perto, cada dia
cada tempo que chega o Dia das Mães eu lembro desse caso. E vivido por mim. E eu lembro que eu tinha ido naquela semana antes do domingo do Dia das Mães e tinham me dado uma cacetada assim que eu fiquei torta, né? Não sei o que eles tinham falado para mim. Mexiam sempre com o meu passado. E como eu tinha uma rejeição de pai, então eles aproveitavam a mesma coisa, né? Os meus irmãos. Eu sou a irmã mais velha e era muito difícil para mim. Eu era muito sensível, né? E eu lembro que eu saí dali tão triste naquele dia. E daí, depois que fazia, daí passava e dizia, domingo tem almoço no Dia das Mães, você vem, né? Eu não abri a minha boca e falava nada. Cheguei em casa, pus o joelho no chão, orei, entreguei tudo nas mãos de Deus. E quando eu fui dormir, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E ele muito suavemente, ele dizia assim para mim, eu não quero que você esteja nessa festa de domingo e você vai ficar 1 mês sem ir naquela casa. Vai ver. Daí você vai dizer, mas não era tua mãe, não era teu pai, não era teu irmãos. Era. Mas aquele que me chamou, eu devo obediência. E foi o que eu fiz. Ligaram e falaram, você vem ao almoço? Não vou, me desculpe, mas eu não vou poder ir. O que aconteceu? Eu falei, nada, só não vou poder ir, desculpe. E fiquei 1 mês sem ir. Aí eles ficaram apavorados. Quando eu retornei, o que houve? Eu falei, nada, não houve nada. Mas você está diferente. Eu falei, claro, obediência gera verdadeiramente transformação. Daí eu já não revidava o que eles falavam. Porque eu revidava um pouco. Porque daí ele só faltava pegar o porrete e bater na minha cabeça. Né? Então eu perdia. Não era para revidar. Não era para abrir a boca. Era para entregar para o meu Senhor. E Deus conhecia Davi. E quando Samuel unge Davi, eu imagino o falatório, a começar pelo próprio pai, vocês viram? Olha só o que Deus me faz. Davi é o pastor da família, cuida das malhadas que não tem importância, que não são importantes, que não tem muito valor, e é ele o escolhido. Vocês que estão no exército, olha, nenhum foi escolhido. É aquelas coisas, aqueles burburinhos. Aquilo que sai muitas vezes da igreja, quando Deus usa um profeta para falar de você, usa para apontar, dizer que ele tem uma bênção para você, que a promessa dele não cai por terra, ele não cai mesmo, porque Deus não é filho do homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa, ele cumpre tudo o que falou para mim e para você. Ele é o dono do tempo. Deus não se importa com o tempo, queridos. Ele é o dono do tempo. Se não fosse assim, Sara não teria Isaac com 90 anos, não? Então ele cumpre, não importa quantos anos você tenha, importa que você obedeça. Os ministérios que Deus coloca em cada vida tem que ser cumpridos na íntegra. Deus escolhe e ele vai trabalhando. Estava assistindo outro dia uma série daquele The Chosen, né? Acho fantástico. E era bem numa parte em que Pedro dizia, não, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho uma árvore? O Senhor falou, hoje você não entende. A gente não precisa de árvore. A gente precisa de sabedoria de Deus. A gente precisa crescer na presença do Senhor. A gente precisa aprender a ficar de boca fechada. Porque às vezes o inimigo conhece você, e se você cala a tua boca, ele não tem como agir na sua vida. Não tem. Ele não tem legalidade nos seus pensamentos. É o Senhor que cuida dos teus pensamentos. É o Senhor que joga pensamentos de paz para mim e para você. E eu achei engraçado, o Senhor falou, não, agora você não entende. Lá na frente você vai entender. Não, mas por que mestre, por que o Senhor me escolheu? Ele falou, lá na frente você vai saber. E é verdade. É aqui na frente que nós vamos saber quão maravilhoso é servir este Deus, estar na sua presença, cumprir um chamado. E ele tira Davi de ser pastor de ovelha e traz ele para ser um rei em Israel. Eu quero te dizer que chegou o tempo de Deus te dar dupla honra. Se você
você se cala, se você entrega na presença do Senhor, é Ele que vai te dar dupla honra. E o que você perdeu, Ele vai restituir. Esse é o tempo do renovo do Senhor. É esse o tempo que Ele faz coisas novas. Ele já te fez nova criatura. Então agora Ele vai pôr um renovo neste ano. Até o final do ano, grandes coisas irão acontecer. Já estão acontecendo. Os sinais nós já estamos vendo. Mas a Igreja de Cristo vai ter um tremendo avivamento. Aquele que crê no Senhor vai ser tremendamente avivado. Vai ser tremendamente usado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele quer te usar em mistério, Ele quer te usar em cura, Ele quer te usar em libertação, e Ele está trazendo uma grande libertação para mim e para a tua vida. Eu tenho visto em reuniões que nós participamos, a começar lá pela minha igreja, onde nós só nos alimentamos, né? E sentamos para conversar, né? Eles ainda precisam de um crescimento. Eu não sei que medo que eles têm. Eles são homens de Deus, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, mas eu não sei por que não avança. É um ministério que para, é um ministério que não vai para frente, né? E outro dia nós sentamos e eu falei para ela, falei, olha, tem alguma coisa que está meio truncado no meio. Ela falou, então ore que Deus vai te revelar. Eu falei, não, ore você. Nem sempre é para mim orar. Sou intercessora? Sou. Amo orar? Amo. Ele revela? Revela. Ele mostra? Mostra. Mostra mesmo. Mas, às vezes, como outro dia aconteceu uma situação, ligaram para minha casa, pastora Cida, ore, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Falei, tá bom, me dá os nomes. Me deu o nome, anotei no caderninho. Chegou a noite, antes de dormir, pus o joelho no chão, comecei a pus a mão e comecei a orar. Terminei de orar, entreguei nas mãos de Deus, dormi. Dormi, quando eu estou acordando 5:30 da manhã, o Espírito Santo fala assim, no livro de Jeremias, ele estava clamando por um povo, mas o Senhor quer o povo clamando por ele. Não é você. Fiquei, nossa, que barbaridade. O Senhor quer que diga isso? Ele falou, diga que eu quero eles clamando. Então tem situações, queridos, que Deus quer você. Ele quer você na presença dele, porque Ele quer falar com você. Ele quer se revelar para você no oculto, no profundo, no escondido. E é tão maravilhoso quando Ele verdadeiramente revela seus mistérios. É sofrido, porque tem gente que não aceita. Tem gente que às vezes, né, tem um espírito de rebeldia tão grande que não... Por sinal, eu estava falando, pensei que a Leone vinha no culto, estava sentada ali, o Senhor falou assim, pois é, eu trouxe a arca neste lugar por um tempo, por um grande concerto neste lugar. Não sei do que Deus está falando, né? Se ela estivesse aqui, entregaria, né? Então, mas Deus trouxe um grande concerto neste lugar. É como se fosse uma arca para enxergar certas coisas, não saberia dizer. No meu entendimento é isso, né? Aline, não se preocupe, Deus está vendo o teu esforço. Ele vai trabalhar no teu coração, sabe? Não se preocupa, não. É que você passou muita coisa dentro do teu lar paterno, sabe? Do teu lar materno, não é verdade? Mas Deus é aquele que te conhece. Ele não te deu essa princesa em volta. Sabe? Então tudo muda. Eu lembro que hoje, lá no meu seio familiar, né? Claro, somos todos de meia idade, né? E ele diz assim para mim, como é que você conseguiu se libertar tanto, se curar tanto do ambiente que nós viemos? Eu falei, quando Deus me chamou, eu me converti de verdade. Não foi só da boca para fora. Eu me converti de verdade. E nunca saí dos caminhos do meu Senhor. Nunca. E olha que passei cada perigo. Meu Deus do céu. Perdi uma aliança de casamento, se é que eu perdi. Não considero perda aquilo que não era do agrado de Deus, né? Porque eu casei ímpio, né? Depois, converteu, não deu certo, né? Por causa de adultério, por
por causa de uma doença. Então, tá. Perdi casa, perdi carro. Mas posso dizer para vocês que não foi perda. Foi ganho. Por amor a Cristo. Para estar agora na presença dele. Para verdadeiramente ser usada do jeito que ele quer. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Tanto é que tudo eu pergunto para ele. Senhor, é do teu agrado? Senhor, se não é para mim ministrar, eu não vou. Eu dou uma desculpa, digo que ainda não é tempo. Eu digo que em outro tempo eu vou estar lá. Mas hoje, nesse tempo, o Senhor não me deu palavra nenhuma, então eu não posso ir. Porque o que eu vou ministrar? A não ser que seja para mim dar testemunho da minha conversão. Daí sim, o Senhor permite que eu vou. Obediência. Obediência, queridos. Obedeça. Ah, pastor, mas às vezes eu fico pensando, né? As coisas de Deus parecem loucura, mas é loucura mesmo. Tem coisas assim que não bate. Tem coisas que não dá certo. Mas é Ele que está falando. É Ele que quer. É do jeito dele, Ele não tem que agir sempre redondinho, como eu e você queremos. Nós não mandamos no oleiro, nós somos só vaso. É o oleiro que manda no vaso. Não é o contrário. E muitos sofrem por causa disso. Tem gente que tem um chamado e não quer cumprir. Ah, não, eu não vou me expor, mas às vezes lá fora se expõe. Ah, mas o que eu vou falar? Eu não sei o que falar, mas para responder às vezes coisas que não devem, eu respondo. Duro com uma beleza. Às vezes não quer obedecer aquilo que o Senhor está mandando o profeta falar, a mulher de Deus falar, a pastora falar, mas em compensação lá fora daí tem que obedecer o padrão. Ai, não posso chegar atrasado, mas no culto chega. Ah, mas eu não posso fazer tal coisa, mas lá fora faz. Ajuda eu, Jesus, com esse povo. Outro dia na igreja uma pastora, falei, nossa pastora, mas, desculpa eu perguntar, mas não está na hora do culto. Não, é que não chegou todo o povo. Eu falei, como é que é? Não, o povo não chegou. Não, mas que horas é o culto? É 8 horas. Falei, sim, mas ainda é 8h20. Não, é que tem pouca gente. Há uma coisa que eu vou falar para a senhora, aprende uma coisa comigo, senhora, desculpa, está falando, tá, pastora? Quem quer vir no culto chega 5 minutos antes. Que isso? Como assim? Não. Eu já sou meio exagero, já sei 20 minutos antes. Não é todos, tem casa e casa, tem criança pequena, às vezes o emprego, então eu já saio bem mais cedo. Ela é que o nosso povo aqui não dá. Falei, porque a senhora acostumou assim. Então põe ordem na casa. É tão fácil. Basta querer obedecer. Está aqui, ó. Deus é disciplinado. Coisa que eu nunca aprendi dentro da casa do meu pai, eu aprendi com o Senhor Jesus. Foi aqui que eu aprendi a ser uma mulher amorosa, sabia, pastor? Nossa, pastora, você é sério? Como é que você era? Você não imagina, não quero. Se você não nasce num lar amoroso, você vai ser o quê? Você vai ser grossa. Eu lembro que no primeiro emprego, já casada, com uma filhinha de 6 meses, quando eu passei no concurso público da universidade, eu era grossa e recebia coice. Daí eu comecei a não gostar. Daí eu falei, nossa, mas o que aconteceu comigo? Será que eu não sei falar com as pessoas? Falei, não, mas eu tenho que aprender. Antes de converter. Falei, eu tenho que aprender. Falei, eu falo com as pessoas, às vezes eu falo grosseiramente, eles me dão coice. Eu não gosto disso. Falei, é melhor eu mudar. E comecei a fazer uma reciclagem comigo mesmo. Entendeu? E fui indo, fui me alinhando, fui indo. Porque, queridos, Deus é disciplinado, Deus é amoroso. Ele é um Pai amoroso, Ele ama toda a criatura. Até aquele que está caído lá fora, Ele ama de uma forma sobrenatural. É alguém com as malhadas que Davi cuidava, que não tinha o valor. E ele cuidava com tanto amor. Ele cuidava com tanto carinho. Ele defendia do urso. Ele defendia do leão. Porque ele era o pastor do rebanho. O pastor do rebanho nos ensina todas as coisas. Ensina a gente a ser mulher de Deus do jeito que Ele quer que seja. Nos ensina a ser esposa, nos ensina a ser mãe, porque era
tão bom se a gente viesse com um manual para ser mãe, mas a gente não vem. Não vem, você vai aprendendo a caminhar. E é difícil, tem filho que dá um banho na gente. Eu tive 3, um era diferente do outro. Eu falei, meu Deus, Jesus, ajuda mais, hein? Imagina, minha mamãe teve 8. Eu falei, misericórdia, Deus que me perdoe. 8? Um diferente do outro. Às vezes tinha um que levantava azedo, o outro levantava cantando, daí aquele que estava azedo se incomodava com o que estava cantando, né? De repente começava uma discussão, de repente, meu pai. E a minha mamãe mansa. Pensa uma mulher mansa. E eu olhava e falei, eu vou ter um piripaque. Porque eu era tudo para ontem, né? Até que eu dizia para ela, olha só como é que vai a audácia, né? Guerreiro desde sempre. Apesar de que você sofre no teu seio familiar, mas você tem autoridade. Né? Eu dizia, mamãe, pode deixar, não se preocupe, deixe comigo. Se não aprender por bem, vai aprender por mal. Olha só, pensava que era mãe das crianças, né? E o pior é que aprendia mesmo também, daquele jeito, um sargento lá dentro, coitado das crianças. Né? Mas Deus é bom, Deus vai tratando, Deus vai te trazendo verdadeiramente numa disciplina de amor. Tanto é que Ele nos transportou, né? E nos trouxe para ser filhos do seu amor, com um chamado. Você tem um chamado, preste este chamado. Não saia da presença do Senhor. Passe o que passar, haja o que houver, continue na presença do Senhor. Não deixe, não abandone, porque não tem nada que supra aquilo que Deus tem para mim e para você nessa caminhada. A gente sofre, claro que sofre. Sofre discriminação, sofre a discriminação que mais se sofre nessa vida, sabe? A gente faz de conta. Eu aprendi uma coisa, sabe, pastor Claudinha? Muitas coisas você faz de conta que você é surdo, você não ouve. E muitas coisas você faz de conta que é cego, você não enxerga. Pelo menos você evita a confusão. Sabe? E você sai vitorioso. Porque os filhos crescem. A gente fica sozinho dentro de casa. Então, até isso nós temos que aprender a conviver. E Deus nos ensina. Eu não sei qual é o seu chamado para Ele mandar eu ministrar essa palavra nessa noite. Mas eu quero te dizer que você é preciosa aos olhos do Senhor. Eu quero te dizer que você é um homem guerreiro. Eu quero te dizer que você tem um chamado diante do Senhor. Cumpra da melhor maneira possível. Faça prioridade ao Senhor. Faça prioridade em servir o Senhor. Faça prioridade estar na sua presença. Faça devocional todo dia, fale com Deus todo dia, leia a palavra todo dia, se alimente para você ficar sustentado na palavra e o inimigo não ter legalidade na sua vida. Porque melhor do que isso não tem, é você gastar tempo na presença do Senhor para saber o que é que Ele quer que você faça. Falei isso para uma reunião de pastor outro dia, falei, gente, deixa eu só falar uma coisa, pastores. Não é pelo muito fazer, mas é pelo muito estar para saber o que fazer. O que Deus te chamou para fazer? Quero que você pense por um momento que eu quero orar por você. Qual é o seu chamado? É um evangelista? É alguém que toca um instrumento na casa do Senhor? Você é uma mulher guerreira? Você é uma jovem com um chamado? Qual é o seu chamado? Você, mulher, você que tem um chamado, para que Deus te chamou? Qual é o seu ministério? Você está cumprindo ele na integridade, na disciplina, como um vaso nas mãos do oleiro? Você tem seguido o Senhor? Você tem dito todos os dias, Senhor, eu vou sair para trabalhar, que nem eu faço da minha caçoura, eu vou sair, mas eu vou fazer a tua obra, cuida da minha casa. Cuida dos meus filhos, cuida dos meus netos. Senhor, o inimigo não tem legalidade sobre a vida deles. Tenha misericórdia da minha vida e da vida deles. E Deus honra. O que Ele tem chamado você para fazer? Se você não está cumprindo do jeito que está escrito na palavra do Senhor,
que diz que Ele gosta das coisas com excelência, porque Ele não te dá uma bênção de qualquer jeito, Ele não faz um milagre pela metade. O nosso Deus é completo, fiel, digno e transparente. De que jeito você está cumprindo, minha querida? De que jeito está cumprindo, meu querido? De que jeito está cumprindo, minha jovem? Fala com teu Deus, Ele ouve. Clame que Ele te responde. Eu sei o que eu estou falando para você. Você está olhando para uma mulher de oração, para uma mulher guerreira, para uma mulher que vai aos pés do Senhor todo dia, sem preguiça, mas com alegria de servi-lo em espírito e em verdade. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai Santo querido, está aqui a tua palavra da verdade, papai, para a tua igreja amada. Essa igreja que o Senhor comprou com o seu sangue. Um sangue inocente, um sangue sem pecado. Uma igreja, Senhor, que o Senhor verdadeiramente chama da tua noiva. E, Senhor, nesta noite, Pai, esses corações que tu estás sondando como o Senhor sondou Davi. Ah, Senhor, tu queres fazer para cada um como o Senhor fez para Davi. O Senhor quer tirar do lugar de decadência. O Senhor quer dar um lugar de honra para que o teu nome seja glorificado. Pai, é no teu nome que eu clamo nesta noite sobre essas vidas, sobre cada ministério, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada filho, sobre cada um que aqui está, papai. Traz a responsabilidade de te servir, Senhor. Abre os ouvidos da sensibilidade espiritual, Senhor, para saberem, Senhor, e ouvirem e sentirem e saberem que és tu que está falando, que é o Senhor que está dizendo, que é o Senhor que está direcionando, que é o Senhor que está abrindo a porta, que é o Senhor que está afirmando, que é o Senhor que está curando, que é o Senhor que tem lugares novos, que é o Senhor que tira do lugar de decadência, que é o Senhor que dá uma bênção, um marido abençoado, uma esposa abençoada, filhos abençoados, aqueles que se unem diante do Senhor para fazer uma grande obra. Deus não une vidas, Ele une propósitos. Grave o que eu estou te falando. Vou repetir de novo: Deus não une vidas, Ele une propósito. Ele tinha propósito na tua vida com a vida do seu esposo. Ele tinha propósito na vida do seu esposo com você, com os seus filhos. Ele tinha propósito na casa de Jessé. Ele tinha propósito na casa da Claudineia, na casa de Liane. Ele tinha propósito na minha vida e na minha casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele trouxe a Adriana hoje porque tem propósito na volta dela para se firmar, para não sair mais. Deus tem propósito na minha e na tua vida. Basta eu e você querer. E eu os entrego, Senhor, nesta noite nas tuas mãos. O Senhor é o dono deste rebanho através da vida da Claudineia. O Senhor é o dono do rebanho. O Senhor é o dono das ovelhas. E nós somos teus mordomos, papai. E nós queremos fazer o melhor com excelência para que o teu nome seja glorificado. Visita cada vida que aqui está, Pai. Vai em cada lar, Senhor. Traz solução para os problemas. Traga, Senhor, no financeiro, Pai, aquilo que está faltando. Porque o Senhor não deixa, Senhor, passar fome. O Senhor não deixa, Senhor, viver, Senhor amado, de qualquer jeito. Não. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Sou eu testemunha disso. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar aqui representado. Visita a família. Famílias que têm problema. Famílias que estão com problema de contenda. Espírito de contenda. Espírito de divisão, de rejeição. Pai, une-os no teu amor. Que eles venham a te conhecer, papai. Une-os no teu grande amor de Cristo. É assim que eu oro, Pai, engrandecendo o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada um nesta noite. Amém.
Amém.